Na ocasião que o Bibo, né, me mandou mensagem, ele falou assim, leva o Gutierrez e tal. Ele me falou sobre um ponto, né, que ele falou para eu abordar aqui. Então, Bibo, que é o ponto. Culpa dele. Brincadeira. Mas ele falou que você é um teólogo arminiano e que fala bastante, né, e toda a defesa bíblica sobre a questão, que é uma das divergências com o calvinismo, sobre o perder a salvação. Sim. Né? Então, para quem não é familiarizado com esses termos, né, na análise de Calvino, né, uma vez salvo, você está sempre salvo. Sim. Não há como perder a salvação. Na análise de Armínio, sim, é possível você perder a salvação. Há controvérsias. Há controvérsias? Me explica então um pouco disso aí. Os estudiosos de Armínio não chegaram ainda a uma conclusão se ele defendia ou não a perda da salvação. Ele é um tanto ambíguo quanto a isso. Não fica muito claro. Não ficou claro no escrito. Se ele acreditava ou não. Alguns vão defender que sim, outros que não. Mas eu sou da linha que acredita que é possível perder a salvação. Mas primeiro é necessário fazer tirar um estereótipo. Né? Okay. Ninguém aqui acredita que se perde a salvação como se apaga uma lâmpada. Né? Assim, eu estou salvo agora, aí eu estou passando na rua, vejo uma mulher, fico desejando ela, aí Jesus volta e eu perdi a salvação naquele minuto. Né? Não é assim. A salvação... Não seria sorte, né? Ser salvo. Seria... Né? Aí eu me arrependi, voltei a ser salvo, né? Exato. Aquela coisa assim... Como se a salvação fosse uma vida de ausência completa de pecado. Né? Okay. Que algumas pessoas pensam assim. Inclusive aquela ideia, se eu esqueci de orar antes de dormir, ou se eu peguei no sono e Jesus volta na hora que eu estou dormindo, aí já era. Alguns não dormiam sem roupa, né? Até isso, né? Antigamente tinha essas loucuras. Mas, isso é uma coisa. Mas que é possível perder a salvação num processo que a gente chama de apostasia, né? Ou seja, um esfriamento gradual, não ocorre do dia para a noite. É um processo longo, muitas vezes dura anos, né? Mas é um processo de rejeição paulatina do Evangelho, até que a pessoa chega no estado que ela não volta mais, né? Mas ela tinha experimentado o Evangelho, ela tinha conhecido o Evangelho. Como Hebreus fala, aquela linguagem de Hebreus 6 é uma linguagem muito comestível até, né? É uma linguagem de que eu estou consumindo aquela salvação. Eu estou sendo participante do reino de Deus, das bênçãos celestiais, mas acabo perdendo isso num processo, tá? Então, de fato, eu acredito na perda que é possível perder, mas sempre nesse processo longo de apostasia, e que normalmente quem chega no estado de apostasia mesmo, o próprio apóstolo João vai dizer, né? Nem adianta orar por essa pessoa, porque ela não vai voltar. Né? E quais são textos assim que você destacaria que apresentam isso pra gente? Porque você tem... Sim. Vou dar um, por exemplo, né, que é usado um argumento de que você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Sim. Então, um argumento bem simplista, né? De que não tem como eu ser um ex-filho, né? Sim. Eu perder aquele posto agora de filho. E muitos argumentos são não, aquele que se apostatou, na verdade ele nunca foi salvo, né? Porque ele na verdade nunca teve um encontro com Deus, que a evidência é a santidade e se manter em santidade, né? Quais são textos que você destacaria assim, que apresenta pra gente? O texto principal é Hebreus 6, né? Porque assim, na minha visão, quem defende à luz de Hebreus 6 que ali não está falando de pessoas que experimentaram a salvação, precisa fazer muito marabelismo teológico, muito hermenêutico, né? Porque o texto é muito claro. É um texto epistolar, então é um texto mais objetivo. Ele não está usando ali O texto em si não é uma narrativa ou uma grande metáfora, embora haja metáfora nele. Não. Então o texto é muito claro que aquelas pessoas experimentaram da salvação, experimentaram da glória de Deus. Tá? Então, assim, para mim é um texto muito claro. Mas os textos que Jesus fala que ele não vai lançar fora, que Deus, né, não abandona. Da parte de Deus, não. Assim, da parte de Deus, a gente sempre vai ter a garantia da salvação. Agora, assim, Deus, ele dá liberdade ao homem porque Deus ama o homem. Para mim, a liberdade é um conceito que está ligado ao amor. Porque Deus não pode me obrigar a amá-lo ou permanecer com ele, digamos assim, justamente porque ele me ama.
Ninguém que ama a sua esposa ou ama seu filho tem como prender ele em casa e dizer: você vai ficar aqui porque eu te amo, você nunca vai sair daqui dos meus olhos. O pai do filho pródigo é esse. O cara, me dá a minha herança que eu quero ir embora. O pai dá e ele vai, mas o pai está ali na porta. O pai abandonou o filho? Não abandonou o filho. Diz o texto da parábola que quando o filho está voltando, o pai sai correndo. Né? Ou seja, dá a entender que ele está na varanda esperando esse momento da volta do filho. É interessante o mais velho falar assim, né? Esse teu filho, ele não tinha encontrado com o irmão ainda, esse teu filho que gastou tudo. Ou seja, ele sabia o que o irmão mais velho estava fazendo, provavelmente o pai sabia, o irmão mais novo estava fazendo, provavelmente o pai nunca tirou os olhos dele, né? Sim, sabia tudo o que estava acontecendo lá. Né? E chega ali imundo, né? Com cheiro de porco, né? Para um judeu era algo repugnante, né? E aquele pai abraça o filho, né? Então, assim, essa ideia de que Deus, de fato, sempre vai garantir a sua permanência nessa relação, nessa aliança, Deus nunca vai quebrar essa aliança. Então, você está dizendo que, na ótica, olhando para o lado de Deus, você não vai perder a sua salvação. Ele não vai perder. Porque se dependesse só de Deus, digamos assim, como assim depende do homem? Não é que o homem... Isso é um conceito que eu acho importante esclarecer. Quando nós arminianos falamos no livre-arbítrio, não é que o homem tem capacidade de escolher a Deus. Não, o homem não tem capacidade. Ele está morto espiritualmente. Tá? Então, toda vez que o homem se chega a Deus, é porque Deus o ajudou nesse processo a se chegar. Okay. Então, Deus se apresenta primeiro. Né? É a graça dele. É aquilo que a gente chama de graça preveniente, né? A diferença é que a gente acredita que Deus derrama dessa graça para todos, né? Especialmente por meio da pregação do Evangelho. Então, assim, o livre-arbítrio nunca existe para escolher a Deus. Ninguém escolhe Deus. Mas o livre-arbítrio existe para rejeitar a Deus, para resistir a Deus. Eu costumo comparar, é como se eu estivesse sendo carregado por uma correnteza, por um rio muito forte. Se eu não estou fazendo nada e o rio está me levando, essa é a graça de Deus. Estou ali no fluxo do rio. Okay. Agora, se eu me apego a um pedaço de madeira, a uma pedra, e fico me segurando, dizendo: o rio não vai me levar, o rio não vai me levar, Deus também não vai me impedir de me segurar aquela pedra ou aquele toco. E eu vou ficar ali me segurando e perdendo o fluxo do rio, resistindo à graça, ao fluir. Então, o livre-arbítrio é uma tragédia. Em que sentido? Porque ele é só usado para rejeitar a Deus e nunca para escolher a Deus, né? Então é nesse sentido que eu acredito que alguém pode perder a salvação ao ponto dela chegar e dizer: não quero Deus, eu não quero saber de Deus, Deus não faz mais diferença na minha vida, eu não vejo sentido na crença em Deus, por exemplo. E eu até costumo falar, Douglas, que a própria ideia de inferno é uma ideia do amor de Deus, né? Porque o inferno é o espaço da plena liberdade. É o espaço da ausência completa de Deus. Deus não está ali. Não há nenhum freio de Deus, não há nenhuma presença dele. Então, ali é o espaço onde eu posso ser o meu completo eu. Né? Eu posso ser o meu máximo do egoísmo, eu posso ser o máximo do meu orgulho, da minha vaidade, porque ali não haverá nenhum freio da graça. Não há nenhuma graça preveniente atuando ali. Por isso que é o inferno. Por isso que é um pouco do que ele está falando em Romanos 1? Sim. Os entregou. Isso mesmo. Eu acho que é uma boa imagem. Assim. Os entregou às próprias paixões. Né? Veja que a imagem aí é como se Deus dissesse: eu deixei de colocar freios. Uau. Né? A pessoa está agindo por... E aquela imagem que o C.S. Lewis usa, que é maravilhosa, né? Que diz que no céu a frase é: seja feita a vontade de Deus, né? Mas no inferno, seja feita a tua vontade, a vontade do homem, né? Então, o que é interessante em Romanos 1, né? Porque basicamente a pior maldição que Deus está liberando sobre o homem é o que o mundo prega como a maior bênção. Né? Que é a liberdade plena. Ele fala: faz do jeito que você quer. E aí ele... tira o freio, né? E eu até coloco Romanos 1 como uma forma de ler sempre a ideia da ira de Deus na Bíblia. Porque se você prestar bem atenção, especialmente nos profetas, a ira de Deus é justamente isso. Por exemplo, uma nação como a Babilônia vai e escraviza Israel. O que Deus fez ali? Deus
não impediu que a Babilônia fizesse isso, né? E não impediu porque Israel queria viver também na sua plena liberdade de pecar, né? Então, assim, a falta de freio passa a ser para tudo, né? Então, essa é a manifestação. O juízo de Deus seria entregar. Entregar, né? É justamente isso. Então, se existe isso, é porque existe a possibilidade do homem resistir a essa graça, sabe? Senão, não faria sentido tantos textos na Bíblia nos advertindo a permanecer. Permaneça, né? Fique firme, né? Ou seja, dando a ideia que a caminhada cristã é uma caminhada que ela tem um início ali de regeneração, de santificação, mas é uma caminhada que precisa ser terminada, tem um término nela. E é claro que essa caminhada sempre vai ser sobre a graça de Deus, sobre esse fluxo do rio da graça, o Senhor me levando. Desde que eu não me segure em nenhum pedaço de pedra. E de que maneira, porque a grande crítica, né, a teologia arminiana mas isso não seria uma salvação por obras, né? Não seria uma obra minha, não teria um mérito meu em chegar até o fim. Como é que você vê isso? Não há mérito porque não há mérito naquele que recebe um presente. Não há mérito naquele que não faz nada e deixa que o fluxo o leve. Eu não faço nada de extraordinário ao deixar que o fluxo do rio me leve, né? Eu não estou fazendo nada. Eu gosto de usar essa analogia porque ela dá a ideia da dependência, né? É o fluxo que está me levando, tá? É o fluxo do rio, da graça do Senhor. É o Espírito Santo que está me conduzindo. Agora, se eu me seguro numa pedra, sim, há uma ação ali, uma ação humana. Mas é uma ação que não vai levar à salvação. Pelo contrário, vai levar à rejeição de Deus. Então, quando eu falo que o homem tem sim uma ação, um livre-arbítrio para agir, mas essa ação tem a ver com a rejeição do Senhor. Então, assim, existe obra, assim, mas então, para o mal. Você vai para o inferno por mérito seu. Por mérito seu. É isso mesmo. Por mérito seu. Vai poder bater no peito e falar. Isso mesmo. Até não seria estranho a gente ter uma frase na porta do inferno, como o Dante colocou, né? Deixar aqui toda esperança vós quem traz. Uma frase do tipo, né? Aqui é o lugar do mérito. Aqui é o lugar de quem pode, de quem conquista, de quem faz, né? E aí, essas são as frases motivacionais para ir para o inferno, né? Mas eu não vejo a ação do homem simplesmente em se deixar levar pelo rio de Deus, sabe? Que ação o homem está fazendo? Nenhum. Entendi. Muito bom.